Boa noite, galera. Tudo bem? Estou dando boa noite que eu tô gravando a aula à noite, tá bom? Eu sou a professora Camila. Nós, esse ano, iremos trabalhar filosofia no primeiro ano. Alguns alunos já tiveram aula comigo, eu lecionando história, eu dando aula de história, mas também dou aula de filosofia, tá bom? Nós iremos estudar nessa aula o nascimento da filosofia e a filosofia grega. Primeiramente, nós iremos entender o que é a filosofia. Então, a filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. E a filosofia não é nada mais, nada menos do que o ato de pensar com a razão. Eu sei que vocês estão iniciando o primeiro ano agora. São muitas disciplinas novas que vocês vão ter que cursar. Aumentou muito as disciplinas que vocês tiveram no ensino fundamental para o ensino médio, mas fiquem tranquilos que isso vocês vão tirar de letra, porque a filosofia é nada mais, nada menos do que pensar criticamente, positivamente, tá bom? Não coloque a filosofia como algo de que vai ser difícil de ser trabalhado. Muitas vezes vai ser difícil de ser entendido, mas lembre-se que a filosofia não é nada mais, nada menos do que pensar. E nós temos o nosso filósofo Gilles Deleuze, que nasceu dia 18 de janeiro de 1925 na França e morreu dia 4 de novembro de 1995, com 70 anos, também na França. Ele se formou na Universidade de Paris, tá? Se formou em filosofia. Ele teve vários movimentos como materialismo, pós-estruturalismo, metafísica, filosofia ocidental e continental, tá? Ele morreu de suicídio por precipitação, tudo bem? Nós não iremos entrar a fundo nas questões de cada filósofo, que eles faziam, mas nós vamos entender os principais filósofos durante essa aula, tá bom? Uma das frases de Gilles a questão da filosofia é o ponto singular onde o conceito e a criação se remetem um ao outro, tá bom? E aí, nós temos aqui no próximo slide, os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e etc. O filósofo é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões em busca de conhecimento através da filosofia. Dependendo do conhecimento desenvolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos. Como exemplo, temos a filosofia cristã, política, ontológica, cosmológica, ética, empírica, metafísica, epistemológica e etc. Ou seja, professora, as diferenças de religiões nós podemos falar que são diferenças filosóficas? Sim, são diferenças filosóficas de alguns pensadores, tá bom? Nós temos aí a nossa imagem de dois quebra-cabeças em forma de árvore da mente humana. Essa imagem quer trazer muito essa conexão entre a filosofia e a razão e a moral do homem, tá? Próximo slide. Sem derrubar o celular, né, professora? Você definir um conceito de filosofia? Claro, diferentes autores tentam definir o conceito de filosofia, mas não há um consenso ou uma definição exata do que é essencialmente a filosofia. Alguns tentam definir. É onde eu entro a questão da fala. A filosofia é pensada. Cada um cria na sua mente, na sua razão baseada na criação, o que é a filosofia. Tudo bem? Nós temos aí outro carinha bem legal, outro filósofo bem legal, que é Maurice Merleau-Ponty. Ele nasceu dia 14 de março de 1908, na França também, e morreu em 3 de maio de 1961, com 53 anos. Ele foi filósofo, tá? Ele também praticou odontologia. Ele teve o seu desenvolvimento no reconhecimento da marcação da análise como corporalidade da
consciência da intencionalidade corporal. Tudo bem? E aí nós temos a frase dele. A verdadeira filosofia é reaprender a viver o mundo, perdão. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, ou seja, a cada razão e concepção nova que nós aprendemos, nós conseguimos entender a filosofia, de reaprender a viver com a filosofia, tá? Ressaltando o que tem acima. Não tem como definir um conceito de filosofia, cada um vive a sua própria filosofia, tá? Nós temos aqui o nosso próximo slide, alguns pensadores bem legais. Nós temos Carchapes, que o nome completo dele é Carchapes Theodor Japes. Ele nasceu dia 23 de fevereiro de 1883. A sua morte foi em 26 de fevereiro de 1969. Ele morreu com 86 anos. Morou na Suíça, tá? Ele foi influenciado por outros filósofos como William Hale, George Gamader, tá? Nós temos uma frase dele aqui: a filosofia busca tornar a existência transparente a ela mesma. Próximo filósofo que nós temos aqui, Cícero. Esse filósofo aqui, na verdade o nome dele também é Marco Túlio, tá bom? Ele nasceu 63 antes de Cristo. Nós não temos o que ele se formou, ou seja, ele é da época da origem da filosofia, lá na Grécia Antiga, tá? Ele fala que a filosofia guia a vida. Professora, então quer dizer que se eu sigo uma religião, aquela religião pode ser contada como filosofia? Sim, o meu pensamento, meu estilo de vida pode ser considerado filosofia? Sim, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui Sêneca. Sêneca, ele só existiu 4 anos antes de Cristo em Roma. Ele era romano, tá? E a frase mais popular dele é: a filosofia ensina a agir e não a falar. Então, a filosofia não se limita a falar, se limita nas suas ações em meio humano. Nós temos nosso Bertrand Russell, que nasceu dia 18 de maio de 1872 e morreu dia 2 de fevereiro de 1970, ou seja, com 97 anos. E ele era britânico, também formado em filosofia, tá? E a frase dele é: a ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe, tá? Próximo. Vocês me desculpem a questão da tecnologia, que esse aplicativo eu estou usando novo agora. Então pode aparecer algumas coisas aí na tela indesejáveis. Mas nas próximas aulas eu prometo para vocês que vai melhorar, tá bom? Nós temos esse bonitinho aí da foto que muitos, se nós estivéssemos em sala de aula, iria zoar. O nome desse bonito é Benedito de Espinosa. Expedito de Espinosa. São nomes bem difíceis, tá? Ele nasceu dia 24 de novembro de 1632 e morreu dia 21 de fevereiro de 1677. Ele morreu novo, com 44 anos. Ele era holandês, artesão e filósofo. E sua frase mais conhecida é: a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas pode ser percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade. Nós temos outro filósofo também famoso, chamado Epicuro. Epicuro, ele só existiu 341 anos antes de Cristo e também foi considerado um filósofo. No local onde ele viveu foi em Atenas. Acredita-se que ele morreu com 71 anos, mas nós não temos a idade exata, isso é uma suposição histórica. E a famosa frase dele é: se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia. Ou seja, você ter uma filosofia de vida e alimentar aquela filosofia de vida, tá?
nós temos aqui nosso digníssimo Loant Wittgenstein. Esse bonitinho aí, ele nasceu no dia 26 de abril de 1889, morreu dia 29 de abril, nossa senhora, 3 dias depois do seu aniversário, de 62 anos, em 1951. Ele também foi formado em filosofia, tá? E a sua principal frase é: filosofia é a batalha entre o encanto de nossa inteligência mediante a linguagem. Vocês podem ver que são filósofos com pensamentos diferentes, com vistas diferentes de determinados assuntos. Um filósofo fala que filosofia é o ato de agir, outros filósofos falam que filosofia está na linguagem. Então, vocês têm que perceber que cada um tem a sua filosofia. Eu quero que vocês entendam a sua filosofia de vida, ok? Nessa primeira aula. Depois nós vamos entrar na real filosofia, que é a filosofia estudada, tá bom? Próximo slide aqui, próximo slide não, próxima fotinha. Blaise Pascal. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de Blaise Pascal. Ele é engraçadinho, né? Com esse nariz desse tamanho. Não é bullying, tá, gente? Ele nasceu dia 19 de junho de 1623 e morreu dia 19 de agosto de 1662, com 39 anos. Ele foi filósofo francês e sua principal frase é: fazer troça da filosofia é na verdade filosofar. Tudo bem? Nós temos aqui, para que serve a filosofia? Então vamos lá. Para que serve? Galerinha, a filosofia, ela é essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens. Ou seja, a atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos que questionam sobre a sua existência e também sobre o mundo e o universo. De tão importante esse campo do conhecimento, ele se tornou uma disciplina obrigatória no currículo escolar, bem como existe a faculdade de filosofia. Então, existem pessoas que estudam a filosofia como profissão. E nós temos exemplo de uma professora na escola que realmente ela é formada em filosofia, porque muitos alunos sabem que eu sou professora de história, mas eu também tenho permissão para dar filosofia. Então, galerinha, por meio de argumentos que é utilizados pela razão e pela lógica, a filosofia busca compreender o pensamento humano, tá bom? E cada pessoa busca uma filosofia de vida. Professora, a minha filosofia de vida, por exemplo, é apoiar o Bolsonaro. Professora, a minha filosofia de vida é apoiar o Pablo Vittar. Professora, a minha filosofia de vida é cristã. Eu vivo em um meio cristã, eu sou católica, eu sou evangélica, eu creio nessa filosofia de vida. A filosofia é isso, tá? Dentro da razão da filosofia. Nós temos aí uma mente pensadora com várias ideias, trabalhando nessas ideias, exemplificando o que é a filosofia. Nós temos aí a origem da filosofia, então vamos lá. A filosofia tem início na antiguidade, ou seja, Grécia. Quando surgem as cidades-estados da Grécia antiga, surgiu a filosofia. Antes disso, o pensamento e a existência humana e os problemas do mundo eram exemplificados de maneira mítica, tá? Ou seja, as explicações eram baseadas na religião, na mitologia de deuses e até mesmo em fenômenos da natureza. Por exemplo, dava um tornado, isso era questionado como, por exemplo, a fúria dos deuses antigamente. Com o surgimento da polis, surgiu os filósofos. Com o surgimento dessas cidades-estados gregas, surgiram as polis e os filósofos. E nessa época eram considerados enviados de deuses que começavam a investigar, a sintetizar o pensamento humano. E aí surgem diversos questionamentos que não existia essa explicação racional, que tudo era mitológico, tudo era questão... a mitologia, tudo era explicado em questão de mitos, de contos, e aí esse pensamento racional começou a ser desenvolvido. Mas esse tornado ser mandado por um Deus, tá na razão?
ou ele pode ser um fenômeno da natureza. Ele pode ser explicado, ele pode ser estudado. Eu posso ter o meu pensamento crítico, eu acho que não seja de um Deus. Eu acho que isso é uma coisa que o mundo produziu. E daí surge a filosofia. Eu estou usando um exemplo, tá? O termo filosofia vem do filósofo e a matemática, que foram criados por filósofos pré-socráticos, ou seja, a filosofia tem a ver com a matemática, tá? E aqui nós temos Pitágoras, que foi praticamente o pai da filosofia, e de acordo com, segundo ele, uma das frases mais famosas, que o filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber, que procura entender por meio da razão coisas e acontecimentos, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Isso aqui a gente já vai entrar na aula 2, tá bom? Deixa eu colocar esses negocinhos aqui que eu tô aprendendo ainda, gente. Aula 2. Eu continuo sendo a professora e nós vamos estudar o mito e os logos.